Segundo Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, diz assim: Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Só até aí mesmo, pode sentar. Glória a Deus. Nós estamos nessa noite, na terceira quinta-feira, das 7, uma campanha de prosperidade. Pastor, por que se faz campanha de prosperidade na igreja? Eu entendo que com Deus funciona mais ou menos assim. Deus, ele até sabe aquilo que nós precisamos e necessitamos, porque até mesmo Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabe daquilo que nós precisamos. Mas Deus, ele é como aquele pai que está brincando daquela brincadeira que alguns aqui conhecem, de esconde-esconde com o filho. E esse pai, ele sabe onde o filho está escondido. Mas o pai, ele fica procurando de um lado, de outro, para depois, minutos depois, ele ir lá e falar aonde o filho estava escondido. Mas desde o início o pai sabia onde ele estava. Eu entendo que Deus, ele sabe. Mas um dos princípios que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos que Deus, ele quer ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos. Deus, ele quer ouvir do nosso coração aquilo que nós necessitamos. Mesmo ele sabendo de todas as coisas, ele quer que você fale para ele. É tanto que existe um verso na Bíblia, Mateus capítulo 7, diz assim: aquele que bate, a porta vai se abrir. Aquele que procura, ele vai encontrar. Então, nós entendemos que com Deus nós temos que bater na porta. Com Deus nós temos que procurar. Com Deus nós temos que falar para Ele as nossas necessidades. Então, quando nós abrimos uma campanha na igreja, é nada mais, nada menos de que nós batermos na porta de Deus e dizermos: Deus, o Senhor sabe todas as coisas, mas eu estou necessitando disso, Deus. Eu estou necessitando de uma cura, estou necessitando de uma porta aberta, estou necessitando de prosperidade, estou necessitando de algo, Deus. É para isso que serve uma campanha. Nós abrimos uma campanha para pedir a Deus. Pastor, é errado pedir algo para Deus? Negativo. Deus, ele até mesmo quer que os seus filhos peçam coisas para Ele, tá bom? Deus, ele quer isso. Então essa campanha hoje é o terceiro dia. E nós estamos aqui pedindo da parte do Senhor prosperidade para a nossa vida. Quem quer prosperidade para a sua vida aí? Diga amém para Jesus. É isso que nós estamos aqui buscando. Nós estamos chegando aí final do ano. E eu não sei você, mas final de ano, eu gosto de fazer uma ceia abençoada na minha casa, de ter dinheiro no bolso, de poder comer panetone, poder comer carne assada, poder comer um peru. Final do ano está aí.
aqueles que gostam de comprarem roupas novas, as mulheres mais que gostam de se cuidar, irem para o salão, terem dinheiro para pagar um cabeleireiro bom, né? Final do ano está aí. E tudo isso requer que nós tenhamos uma vida financeira abençoada. Uma coisa que nós entendemos é que tudo que se for fazer hoje na sociedade requer dinheiro. Se você sair daqui do bairro para ir para o centro, você tem que ter dinheiro para pagar uma passagem de ônibus, você tem que ter dinheiro para almoçar. Então tudo gira em torno de dinheiro. Então a igreja, ela não é um lugar que não se deve falar nisso. Não, nós devemos falar disso, ensinar o povo e orar para que Deus ele venha nos abençoar. Orar para que Deus ele venha nos prosperar. Mas uma coisa que eu quero trazer para nós essa noite, eu quero que você entenda algo. Deus, ele deseja sim prosperar e abençoar os seus filhos. E nós, como os filhos de Deus, nós queremos essa prosperidade de Deus. Nós queremos sim essa prosperidade de Deus. Mas a pergunta que nós fazemos essa noite, para nós, é por que você quer prosperar? Por que você quer prosperar? Sendo mais direto, por que e para que você quer ter mais dinheiro que você tem hoje? Quantos aqui querem mais dinheiro do que tem hoje? Eu também quero. E a pergunta que nós fazemos essa noite é: para que tu quer mais dinheiro? O que tu tem não está suficiente, não? Mas pastor, o senhor acabou de falar que Deus ele quer nos prosperar. Sim, Deus ele quer nos prosperar. E a pergunta que ele nos faz essa noite é: para que você quer prosperar? Deus ele quer nos dar dinheiro. Pastor, Deus ele quer nos dar dinheiro, quer. Mas a pergunta que Deus ele faz essa noite para mim, para você é essa: para que você quer dinheiro? Para quê? Eu quero que nós possamos entender um princípio de prosperidade essa noite. Que se você não entender esse princípio, você nunca vai prosperar. Pastor, qual seria o princípio de prosperidade que existe na Bíblia? E que se eu não praticar ele, eu nunca vou ser próspero. É um princípio chamado generosidade. Repita comigo: generosidade. Repita: generosidade. Esse princípio está na Bíblia. Pastor, Deus ele quer que eu prospere para mim ser generoso? É isso mesmo. Deus ele só tem um propósito para prosperar alguém nessa terra. Pastor, qual o propósito que Deus tem para prosperar alguém nessa terra? Para que a pessoa a qual ele prosperar use de generosidade. Nós lemos o versículo 11, nós passemos lendo pelo versículo 11, e eu vou ler novamente para você. O versículo 11, olha só o que diz do capítulo 9 de 2 Coríntios, diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, vírgula, você está vendo a vírgula aí? Continua o texto dizendo: para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Está escrito generoso aí na tua Bíblia? Tá? Amém? O pastor está inventando? Não. Para que Deus ele vai nos enriquecer? Para sermos generosos. Pelo menos na minha Bíblia está escrito assim. Eu vou ler de novo. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças
a Deus. Entenda uma coisa essa noite, em nome de Jesus. Toda prosperidade de Deus, ela tem uma missão a ser cumprida. Eu vou repetir. Toda prosperidade de Deus, ela tem uma missão a ser cumprida. Não existe prosperidade dada por Deus sem você ter uma missão. Deus, ele tem projetos, Deus, ele tem missões na terra, e é para isso e por isso que Deus, ele prospera pessoas na face da terra. Uma coisa que eu quero que você entenda sobre esse princípio de generosidade. Você tem a oportunidade hoje, de aprender esse princípio e destravar a tua vida e prosperar, ou você tem a oportunidade hoje de nunca prosperar na parte de Deus. Pastor, Deus, ele tem uma missão quando se fala em prosperidade. Entenda, a prosperidade que Deus, ele coloca na vida de uma pessoa, Deus, ele não quer enriquecer apenas você. Deus, ele não quer focar apenas em você como alvo das suas riquezas. Mas quando Deus, ele decide prosperar uma pessoa, Deus, ele está vendo ao seu redor. Deus, ele está vendo ao redor. Pastor, por que Deus está vendo ao redor ao querer prosperar uma pessoa? Deus, ele está vendo ao redor, porque Deus, ele sabe que através da tua prosperidade, outras pessoas serão alcançadas. Uma coisa que eu quero que você entenda: não existe prosperidade de Deus na vida de uma pessoa para ficar apenas em você. Não existe. Deus, ele não é individualista. Deus, ele olha o coletivo. Deus, ele olha a cidade. Quando Deus quer prosperar uma pessoa, Deus, ele está olhando para os quatro cantos. E ele está falando dessa forma: eu vou prosperar a tua vida, para que da tua vida possa transbordar e alcançar a vida de outras pessoas. E se o teu coração não for um coração tratado para ser generoso, você nunca vai prosperar da parte de Deus. Uma coisa que eu entendo sobre vida de crente, é que vida de crente, ela não é uma vida só de provação. Não existe uma vida de crente que seja a vida toda só de provação. Até a prova de Jó, que foi uma prova demorada e ruim, um dia ela passou e Jó recebeu porção dobrada de riqueza, prosperidade em sua vida. Então, quando você vê alguém que é crente dentro da igreja, e que essa pessoa ela não avança, ela não prospera, ela não destrava, é porque tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa errada. Não pode um crente viver uma vida toda na prova. Não pode um crente viver uma vida toda na escassez, porque não é bíblico. Você até passa pela prova para ser aprovado lá na frente. Mas se uma pessoa ela permanece durante anos e anos e anos, é porque a vida da pessoa está travada e alguma coisa está errada. É claro que eu entendo que o nosso Deus, ele é um Deus que sonda os corações. E Deus sabe muito bem aqui dentro dessa igreja essa noite, quem é generoso e quem não é. E eu já quero que você entenda o perfil de pessoas a qual Deus vai prosperar. É o perfil de pessoas que são generosas. Pastor, não sou tão generoso. Você está excluído do perfil onde Deus ele quer prosperar. Deus ele só prospera pessoas que têm um coração voltado para outras pessoas. O versículo 11, quando diz que por intermédio da sua generosidade resulte em ação de graças, de glórias a Deus. Final desse versículo. O final desse versículo ele está dizendo, liga esse ventilador para mim, por favor.
O final desse versículo, ele está dizendo que, por sua prosperidade, seja motivo para que outras pessoas deem glória a Deus. Pastor, por minha prosperidade, tem que ser um motivo para que outras pessoas glorifiquem a Deus. É isso que o texto bíblico está falando. Que pessoas glorifiquem a Deus pela prosperidade daquele que foi abençoado por Deus. Então nós podemos entender que as pessoas que estão à minha volta, elas serão alcançadas também pela prosperidade de Deus na minha vida. Por quê? Porque a prosperidade de Deus na minha vida, ela transborda. Seria aquela benção que está na Bíblia, quando ela diz assim: dai e vos será dado. O versículo continua dizendo: uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Falando sobre bênção. Que Deus, ele nos daria uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Aí tu se pergunta essa noite: qual o motivo de transbordar a bênção na nossa vida? Será que Deus, ele é Deus de desperdício? Será que Deus, ele gosta que as coisas se estraguem? Não, esse não é o motivo. Mas o motivo para que as bênçãos transbordem sobre a minha vida é justamente esse: para que pessoas sejam alcançados e pessoas glorifiquem a Deus pela minha vida. Tá bom? A Bíblia, falando sobre fé, ela compara a fé de uma pessoa como um grão de mostarda. E essa é uma história que Jesus, ele contou. E ele falou assim: olha, um grão de mostarda, uma das menores sementes que existe no planeta, menores sementes. Mas quando ela é lançada na terra e ela cresce, ela vira uma das maiores árvores que existe, ao ponto de até os passarinhos se esconderem debaixo da sua sombra. Em outras traduções fala: ao ponto dessa árvore crescer tão grande, para que os passarinhos possam usar os seus galhos para repouso. Pastor, eu não entendi muito bem o que o senhor quer dizer. Sabe por quê? A semente multiplicou e cresceu-se e deu-se uma grande árvore, e a Bíblia fala, para que os pássaros possam repousar na sua sombra, para que os pássaros possam descansar nos seus galhos. É justamente esse o princípio. Eu tenho que fazer sombra na vida de alguns. Eu tenho que dar alívio para alguns. Sabia que a Bíblia fala que aquele que dá alívio a alguém, quando precisar receberá alívio? A Bíblia fala sobre isso. Aí nós entramos aqui em um assunto que, respondendo algumas questões da vida de algumas pessoas que às vezes não recebem algo na sua vida, às vezes por não receber esse algo, culpam a Deus, culpam a igreja, culpam o pastor, culpam todo mundo, mas não sabe ele que ele só está colhendo aquilo que ele plantou. Ou, invertido, ele não está colhendo aquilo que ele plantou. Um dia, um irmão chegou muito furioso na igreja. E ele tinha passado uns dias doentes, estava doente. E ele recuperou e voltou para a igreja. E nós fomos ali conversar com ele, e uma das queixas e reclamação que ele fez foi essa: no tempo que eu estava doente, ninguém foi vir me visitar. No tempo que eu estava lá doente lá em casa, o líder não foi lá, o pastor não foi lá, ninguém foi lá na minha casa me visitar. Essa foi a reclamação. Por obra do Espírito Santo, tinha um irmão que ele fez a seguinte indagação para o irmão:
Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes foram mesmo que quando alguém da igreja esteve doente, você foi na casa visitar essa pessoa? Irmão, me pergunte, eu quero te perguntar de novo. Você que está reclamando que alguém não foi na tua casa porque tu estava doente. Deixa eu te perguntar. Quantas vezes você foi na casa de alguém aqui da igreja por motivo de doença? Ele balançou, gaguejou para lá e para cá e teve que responder: nenhuma. Nenhuma vez. Aí sabe o que aquele irmão ele estava caindo? Na lei da semeadura. Ele nunca tinha ido visitar ninguém enquanto estava doente. Então, quando ele ficou doente, ninguém também foi visitar ele. Por quê? Porque ele não deu alívio a ninguém. A Bíblia fala que quem dá alívio a alguém, no dia que precisar de alívio, essa pessoa o terá. Então isso aqui é para você, tá bom? Se um dia você reclamar, eu tenho certeza uma coisa aqui. Não existe alguém aqui que semeia algo, que quando precisar colher, não irá colher. Por exemplo, muito simples. Se você visita alguém quando está enfermo, se um dia, Deus lhe livre, você estiver enfermo, pessoas vão te visitar. Se você ajuda financeiramente, com cesta básica, sei lá, com alimento, com roupa, aqueles que precisam hoje, que isso não aconteça com você. Mas se chegar um dia você precisar, um dia pessoas te ajudarão nessa mesma área que você um dia ajudou. Sabia disso? Então aprenda isso, tá bom? No nome de Jesus. Faça para que depois você possa receber isso na tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. E quando nós falamos sobre generosidade, eu quero que você entenda isso. Generosidade é esse princípio de ter um coração doador. Pastor, ter um coração doador é ter um coração generoso e voluntário. Se você não tiver no seu coração o princípio de que os recursos que vêm sobre a tua vida, eles são para você, mas também são para alcançar a vida de outros, você não vai prosperar. Por quê, pastor? Porque toda prosperidade de Deus tem que ter uma missão. Pastor, toda prosperidade de Deus tem que ter uma missão. Existe um texto na Bíblia que fala dessa forma: pedi e não recebeis, porque pedis mal. O versículo conclui dizendo: vós pedis para esbanjares em vossos próprios prazeres. Vou repetir agora total, direto. Pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para esbanjares em vossos próprios prazeres. Em outras palavras agora, parafraseando. Quando alguém pede apenas para si, pode ter certeza, você não vai ter a prosperidade de Deus. Porque Deus, ele não é individual, não é egocêntrico, ele não quer que você apenas prospere, não. Mas uma coisa que eu quero te ensinar essa noite, para você alcançar essa prosperidade de Deus, é você pedir prosperidade de Deus, mas olhando para os lados, olhando aqueles a qual você pode alcançar. Tu sabia que o princípio da generosidade, ele funciona até mesmo com ímpio? Pastor, até com ímpio o princípio de prosperidade, de generosidade funciona? Eu estava um dia desse lendo e vendo como se comportam os grandes milionários que existem no mundo. E para aqueles que não sabem, aqueles que têm muito dinheiro hoje, como, por exemplo, um homem chamado Elon Musk, como um homem chamado Bill Gates, nenhum desses é crente. Um nem acredita em Deus. Alguns ainda falam que ele é o anticristo, mas não é. Mas pense nos camaradas que têm dinheiro. Mas sabe uma coisa em comum entre os milionários que existe? Uma coisa em comum que existe entre eles? Eles fazem diversas
doações. Eles fazem diversas doações. Se tu pegar, por exemplo, eu via um tempo desse sobre esse Bill Gates, que é o dono da Microsoft. Ele ajuda com milhões e milhões de reais os pobres da África. Ele investe, ele doa, não é investimento, ele doa uma parte grande do seu dinheiro para aqueles que vivem em extrema pobreza lá na África. O Elon Musk é da mesma forma. Lembra que eu falei agora que prosperidade tem que ter uma missão? E esses que têm muito dinheiro e doa, sabe o que acontece? Eles não ficam sem dinheiro. O dinheiro deles se multiplicam. Aí alguém pode se perguntar assim, pastor, como se multiplica alguma coisa que eu estou doando? Porque se você fazer uma matemática humana, e você falar assim, eu tenho 10, se eu doar 5, 10 menos 5, quanto que é? Acertou. 10 menos 5 é 5. A matemática humana, se eu tenho 10 e dou 5, eu vou ficar com 5 e perdi os outros 5. Essa é a matemática humana. Mas eu quero que você entenda que a matemática divina ela é diferente. A matemática divina ela é aquela que quando eu tenho 10, dou 5, os meus 10 ele multiplica, eles se transformam, eles vão por uma porcentagem maior do que aquela que eu tive. Pastor, como é que é isso? É só tu pegar Jesus, mandando um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. O rapaz decide entregar na mão de Jesus. Quando aquele rapaz entrega na mão de Jesus, o que Jesus faz? Ora, dá graças. E 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas. Tu se pergunta essa noite, pastor, é possível 5 pães e 2 peixinhos alimentar 15 mil pessoas? Impossível na matemática humana. Mas na matemática divina é dessa forma. Quando eu dou aquilo que eu fiquei, se multiplica. Isso é o princípio de generosidade. E é algo que muito crente tem que aprender. Senão nunca vai destravar a vida financeira. Se você ficar naquela de ficar só pensando em você, e não pensar nos outros, meu irmão, você não vai prosperar. Existe um texto na Bíblia, se eu for aqui bom de endereço, bem rápido, que é o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Olha só o que diz Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentando as suas riquezas. Lembra do princípio que eu falei agorinha, do Bill Gates? Ele dá e não falta, multiplica ainda mais a riqueza dele. A Bíblia está falando sobre isso. Essa é a matemática do céu. Olha o que a Bíblia está falando. Há quem dê generosamente e essa pessoa vê as suas riquezas se multiplicando. Me fala como isso é possível. É Deus que faz. É Deus. Aí o versículo continua dizendo, olha só, presta atenção, versículo 24 de Provérbios 11. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Outros retêm para você que sabe o que é reter. Se eu tenho um rio passando aqui na minha frente e eu quero agora reter uma parte desse rio para mim, só para mim, e eu não quero que alcance as vidas daqueles que estão lá na frente, sabe o que eu faço? Eu faço uma barreira, bem aqui no meio, ó. Faço uma barreira. Acabou, meu irmão. Quem está lá na frente vai morrer de sede. Por quê? Porque eu vou reter o rio daqui para lá. Daqui para lá é meu. Para lá, se lasque. A Bíblia está falando o quê? Aquele que retém mais do que lhe é devido, cai em pobreza. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite aqui.
a pobreza, ela não serve para nada. Sabia disso? A pobreza não serve para nada. A pobreza não glorifica a Deus. A pobreza não chega, uma pessoa com pobreza não consegue fazer nada por ninguém. Uma coisa que eu quero que essa igreja entenda, porque pode acontecer de existir pessoas que falem assim: pastor, nós temos que ser humildes, pastor. Nós temos que ter apenas o necessário. Pastor, nós temos que viver dia por dia apenas com o necessário. Quase em situação de miséria e pobreza. Deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Essa visão de viver uma vida de pobreza é uma visão antibíblica. Porque, como eu estou te falando, pobreza não serve para nada. Você não consegue ajudar os órfãos. Você não consegue dar alimento por faminto. Você não consegue dar alívio para ninguém. Você não consegue cumprir nenhuma missão com a pobreza. A pobreza não glorifica a Deus. Se nós estamos entendendo na Bíblia que a vontade de Deus é nos prosperar, para que nós possamos alcançar outras pessoas, essa é a visão da Bíblia. O que a pobreza vai poder fazer na vida de alguém estando na minha vida? Nada. Ela não poderá fazer nada. É por isso que todo crente tem que ser próspero. Porque Deus, através da tua vida, vai alcançar a vida de outras pessoas. Mas eu quero te mostrar que na Bíblia Sagrada, se você reter, olha o que está aqui. E eu vou ser bem sincero aqui contigo aqui essa noite. O versículo está assim, olha: reter o que deveria dar. O que tu deveria doar, se tu reter, o que tu deveria. É claro que quando eu falo em generosidade, eu não estou falando aqui para nós nos tornarmos o Silvio Santos da vida. Pegarmos nota de 50 e de 100, fazermos alvinhozinho e falarmos: quem quer dinheiro? Aí tu jogar. Não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Mas ela está dizendo assim, olha, aquele que retém o que deveria dar, cairá em pobreza. Uma coisa que eu sempre entendi sobre semeadura: toda semente que existe na nossa vida, que não é nossa, mas que Deus quer abençoar outra pessoa, o Espírito Santo sempre fala ao nosso coração. O Espírito Santo, ele sempre fala ao nosso coração aquilo que nós deveríamos abençoar a vida de outras pessoas. Mas não é todas as pessoas que você vai estar jogando aviãozinho de dinheiro, porque o pastor falou que eu tenho que ser generoso. A Bíblia está falando assim, olha, se tu reter o que deveria, se nós a cairmos aqui na nossa realidade, tem tanta coisa, que você deveria abençoar pessoas, e você por deixar o teu coração endurecer, você não abençoa, ou você guarda, ou você vende, mas o Espírito falou, deveria dar, mas você guarda ou você vende, eis o motivo porque a pessoa não prospera, mas a pobreza, ela alcança a vida da pessoa. Eu lembro de uma pessoa que tinha criança pequena, e tinha irmãs ao redor dela, que também tinham crianças pequenas. E o filho dela já tinha passado da idade, e ela tinha guardado as roupinhas na casa. E um certo dia, lá na casa dessa pessoa, conversando lá, Poli por lá,
E a pessoa começou a falar, olha, eu vou vender as roupas do meu filho, não cabe nenhuma mais nele. Vou vender, vou postar, vou colocar aí. Pastor, mas não é dela? Ela não tem o direito de vender? Porque até mesmo foi ela que comprou? Sim, desde que não exista nenhum irmão ao redor dela necessitando daquilo que ela tem. Porque uma coisa que eu entendi um certo tempo na minha vida, que tem coisas que até são legal, mas elas se tornam imoral quando nós fazemos. Pastor, ela querer vender as roupinhas do filho dela porque ela comprou é até legal, está legalizado, ela não vai ser presa por isso. Mas isso é imoral diante de Deus, porque tem pessoas ao redor que ela conhece, que convive, que tem o mesmo peso, que entra na mesma roupa, que ela poderia dar alívio, ela poderia abençoar aquelas mães. É isso que nós temos que entender sobre um coração generoso. Eu lembro de um testemunho que um pastor um dia contou, muito tempo atrás. Chegou uma missionária, e já no tempo que o telefone fixo já estava saindo de uso. Hoje, ninguém tem telefone fixo em casa, raramente alguém tem, todo mundo tem um celular. Mas a missionária veio da África, e ela postou no Facebook, desse jeito: alguém tem um telefone fixo para vender? Aí uma irmã colocou lá no comentário: eu tenho, eu vendo por R$10. O pastor, dando uma olhada no Facebook, viu aquela cena. Rapaz, o pastor, ele ligou imediatamente para aquela irmã, brabo, furioso, falou: irmã, não acredito não. Eu acabei de ver na sua postagem que a senhora, a missionária, perguntando se alguém tinha um telefone fixo para vender, isso nem está em uso mais nas casas. A senhora colocou que tem um e ia vender por R$10. Irmã, eu já preguei para você sobre generosidade. Eu te ensinei sobre os princípios da Bíblia. Isso é legal, mas isso é imoral, você fazer isso com a irmã. E tem muitas pessoas assim, elas falam: mas é meu, legal, mas se torna imoral. Então eu quero que no nome do Senhor Jesus, nós possamos começar com pouco. O versículo que eu li aqui, diz assim: aquele que semeia pouco, colhe pouco, aquele que semeia muito, colhe muito. Mas eu quero que você entenda, existe um verso na Bíblia que diz assim: se fortes fiel no pouco, Deus ele te colocará sobre o muito. Ninguém se torna um generoso de grandes coisas imediatamente. Mas o teu coração ele tem que ser generoso para começar nas pequenas coisas. Se você começar nas pequenas coisas, Deus ele vai confiando as riquezas dele na tua vida, e você vai tendo poder aquisitivo de sim semear grandes coisas. Mas Deus ele prova o coração do homem e da mulher, sabe aonde? No pouco. O coração do homem é reprovado no pouco. Porque no pouco, se você não tem um coração voluntário para ser generoso, você nunca vai ter o muito de Deus. Por quê? Porque tu já foi reprovado no pouco. Então eu quero que nós possamos começar nas coisas pequenas. Se você for generoso nas coisas pequenas, pode ter certeza, você primeiro vai estar cumprindo um princípio de prosperidade, e Deus sim, ele vai começar a te abençoar. Daqui a algum tempo você vai estar sendo generoso em coisas maiores, e coisas maiores geram bênçãos maiores na nossa vida. Geram bênçãos maiores.
Um dia desse eu fiz um ato profético. Pastor, ato profético primeira vez, semana agora passada, eu vi a bendita, peguei na bendita nota de R$ 200. Eu pensei que nem existia aquela nota. Pensei que era fake news. 2 anos atrás eles anunciaram, vamos fazer uma outra nota no Brasil, nota de R$ 200. Eu pensei que estava mentindo, que eu nunca tinha visto essa nota. Semana passada veio uma na minha mão. Ela é de verdade, pessoal. Para vocês que ainda não pegaram, é verdade, ela existe. Ela está por aí. E eu coloquei na minha carteira aquela nota. E vou ser bem sincero com você, a minha intenção era fazer daquela... Não tem aquelas pessoas que colocam $1 nas suas carteiras e deixa lá aquele dólar, não gasta. Tem anos e anos, e eu conheço pessoas que têm dólar, tem euro dentro da carteira, porque acha bonito, tá lá $1, o cara abre a carteira, tem nota dólar lá dentro, legal. E a minha intenção era pegar aquele 200 e deixar na minha carteira, para de vez em quando mostrar para alguém que não, igual eu, não tinha visto também. Mas um dia desse nós fomos visitar um irmão da igreja não, de outra igreja que se acidentou. E uma coisa que eu sempre entendo, tá bom? Vou até falar para você aqui, para quem nessa igreja aprender. Quando você for fazer visita na casa de alguém que está enfermo, ou na casa de qualquer outra pessoa, não vá lá para ser um peso. O que o senhor quer dizer, pastor? Vá lá para ser canal de bênção. Não vá lá para serrar o café, o pão, o almoço. Porque tem pessoas que às vezes têm esse pensamento: eu vou na casa do irmão fulano de tal e vou esperar dar meio-dia porque vou almoçar lá. Vou na casa do irmão fulano de tal tomar café, e não tem esse pensamento. Pastor, é errado ir? Não. Mas tem um pensamento de ir para abençoar. Se você for na casa de alguém, leve o café, leve o pão, leve o refrigerante. Sempre tem esse coração. Não, eu vou lá, mas não vou para ser um peso. Ainda mais se você for na casa de uma pessoa que está passando por um momento financeiramente crítico. Tu já sabe que a pessoa não está trabalhando. Aí a pessoa vai na casa da pessoa ainda comer o arroz e o feijão dela? Não, isso aí não pode. Você tem que ir lá dar alívio para essa pessoa. E um dia desse eu fui lá dar um alívio para a pessoa. Passemos ali no mercado da Mamoré, paramos, compramos uma cesta básica, compramos frango lá, vamos para a casa do irmão. Chegando lá, conversa vai, conversa bem, estamos aqui, trouxemos essa benção aqui, irmão, o irmão lá, acamado. E dentro da conversa, no finalzinho já para ir embora, eu sempre tenho essa cultura de, quando eu olho uma pessoa e eu vejo, poxa, esse cara é uma terra fértil. Eu não gosto de perder a oportunidade de semear alguma semente numa terra fértil. E conversa terminando para lá, conversa terminando para lá que vem. Paz do Senhor daqui. E eu falei para mim mesmo agora eu vou semear a minha semente na vida desse irmão. Mas eu tinha esquecido dos meus R$ 200 que estavam dentro da minha carteira. E quando eu abri, eu vi meus R$ 200. E eu falei, não, 200 é para chamar outros 200, né? Isso aqui é para chamar mais sorte. Eu fiquei nesse pensamento, não, vou pegar uma nota menor. Mas o Espírito Santo falou, ministrou algo no meu coração. Falou, Sansão, faça um ato profético. Sério, Senhor, um ato profético é... Tu gostou tanto dessa nota, né, Sansão? Eu falei, gostei, pai. Gostei, Deus. Eu não ia gastar ela, não. Ia demorar para me gastar essa nota. Pois pegue essa tua primícia, que é a primeira que veio na tua mão, e semeia na vida desse irmão. Semeia. Eu falei, não, Deus. Você está de brincadeira, Senhor. Não é, Sansão, pode semear. E eu fiz esse ato profético. Peguei minha nota de 200. Paz do Senhor, porque crente, quando quer abençoar, não faz alarme não, tá, pessoal? Quantas vezes eu abençoo na paz do Senhor? Paz do Senhor, irmão.
Quando ele percebe, tem um papelzinho na mão, e ele já deu aquela risada, esse pastor Sansão. É benção. Mas eu saí daquele lugar conversando com Deus. Deus, eu fiz o ato profético. Nunca tinha visto uma dessa. Primiciei, Deus. Sabe o que eu quero? Eu quero que milhares dessa volte para a minha carteira, Senhor. Eu quero que vocês entendam isso, no nome do Senhor Jesus. Então esse princípio de generosidade tem que estar no nosso coração. Quando nós formos generosos para aqueles que estão à nossa volta, dar alívio para aqueles que estão à nossa volta, pode ter certeza, Deus ele irá dar alívio para nós e irá nos recompensar grandiosamente, tá bom? Fique de pé essa noite em nome do Senhor Jesus.